Em pronunciamento na manhã desta quarta-feira, o vereador Edivaldo Lima utilizou a Constituição para falar que as igrejas evangélicas estão sendo perseguidas. Baseado em que o senhor afirma isso? Veja bem, a Constituição, no seu artigo 5º, diz que todo cidadão e cidadã é igual perante a lei. Todos nós somos iguais, homens e mulheres. Mas, no Congresso, na Câmara dos Deputados, tem o deputado federal João Willis. Esse cidadão, ele utilizou dos seus mecanismos para colocar o mandato deles, assim ele colocou, toda a sua estrutura para, segundo ele, destruir os evangélicos no Brasil. Isso não é uma perseguição? Isso não é uma perseguição? Agora eu pergunto para esse cidadão, o que os evangélicos o fez contra ele, para que ele possa utilizá-lo dessa maneira contra os evangélicos? Ele tem que destruir 26% dos evangélicos que tem no Brasil. Ele terá que destruir todos. A posição dele, que ele vai, o que ele puder fazer, ele vai fazer. Então, isso é uma discriminação contra os evangélicos. E nós não podemos e não vamos permitir. Nós, os evangélicos, pastores, líderes, congregados, membros, nós não iremos recuar 1 milímetro contra as leis infames que ele está tentando aprovar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Nós não abriremos mão. Quando ele é a favor da morte, porque ele é a favor do aborto, e nós preservamos a vida. Nós não somos a favor do aborto, nós somos a favor da vida. Mas o projeto que está lá, que ele é a favor da morte, de matar os inocentes, as crianças, nós somos a favor da vida, que as pessoas tenham a vida, e só tem um único que pode tirar a vida e dar a vida, é Deus. Tem o projeto lá, que ele é a favor de não constar mais nas certidões de nascimento dos filhos o nome de pai e nem o nome da mãe, e botar o nome de um cuidador. Isso é um desrespeito à imoralidade à família brasileira, e nós não podemos concordar com esse tipo, essa atitude desse deputado e daqueles que o seguem. Nós não podemos. Nós não precisamos de leis para agrupar um pouco de pessoas. Nós precisamos de lei, como a nossa Constituição Federal é muito livre e deixa a Constituição Federal. A Constituição Federal diz que nós somos livres, e como livre, nós temos o direito de amar as pessoas. Deus não deixou ninguém para odiar, deixou para amar, e nós o amamos. Nós não somos homofóbicos. Os evangélicos não é homofóbico. Homofóbicos são esses que querem leis exclusivamente para eles. Aí são homofóbicos. Como eu citei no meu pronunciamento, na África do Sul, Nelson Mandela precisou ficar preso 27 anos. E quando saiu, foi ser presidente daquela nação. E uma Constituição dividida, que dava um direito a um grupo. Ele rasgou, ele tirou aquela Constituição e colocou uma Constituição igual à brasileira. Direitos a todos, que todos são iguais perante a lei. Por que nós temos que fazer lei apenas para um grupo? Isso é um desrespeito à imoralidade. Nós temos que fazer as leis para beneficiar a todos, independente de cor, raça, sexo e qualquer outra coisa. Então nós precisamos de amar as pessoas. Agora nós não amamos o pecado das pessoas, a prostituição das pessoas, nós não amamos e não iremos amar. Porque nós não podemos afrontar o Criador, o Divino, Deus que criou todos. Inclusive eles, que foi criado por Deus. Eles são criaturas de Deus. Então foi Deus que criou, eles têm que amá-lo.
Agora, se eles não quiserem amar a Deus, é um problema de cada um. Mas nós não podemos confrontar a Deus. Eu preciso confrontar os homens e não a Deus, porque Deus, ele é Pai e ele que criou todas as coisas. Então, é nessa questão que entendemos que nós, evangélicos, no Brasil, estamos discriminados. Somos discriminados por essas atitudes dessas pessoas que querem apenas as leis direcionadas para eles. O senhor afirma muito que a igreja evangélica tem o amor ao próximo, que a igreja evangélica não é homofóbica. Em contrapartida, né, você critica muito o beijo gay, as novelas. Você não acha que isso é uma forma também de preconceito e de perseguição aos homossexuais? De maneira alguma, até porque se você, um homem beijar um outro por uma questão de saudar, não tem problema nenhum. Isso é natural, é bonito. Mas quando o homem beijam um outro em atitude de prostituição, aí vai de encontro e afrontar a Deus. E nós não podemos aceitar isso. É a Bíblia que diz, nós não podemos aceitá-lo. Nós não aceitamos. Agora imagine o Criador. Então, se uma mulher beija uma outra na atitude de cumprimentá-lo, não tem problema nenhum, porque é bonito. Mas quando beija na atitude da prostituição, ela está indo de afrontar a Deus. E a Deus ninguém afronta, não deve afrontá-lo. Então nós não podemos concordá-lo. Até porque no capítulo 1 de 27, e versículo 27 de Gênesis, do livro de Gênesis, e está escrito, Deus criou macho e fêmea. Aí você vai lá no capítulo 18 o capítulo 19 do próprio livro de Gênesis, você vai encontrar lá, Deus destruindo uma cidade chamada Sodoma, devido a essa prática infâmia que aconteceria naquela época. Deus destruiu através do fogo. Olha, quando você vai no livro de Número, aí lá no capítulo 18, você vai encontrar que Deus determina que dois homens não podem deitar junto, porque senão morrerá. Então por que nós vamos afrontar a Deus e beneficiar os homens? Então eu vou ficar com a palavra de Deus e vou amar a Deus e vou amar os homens, mas não amar o pecado dos homens. Karina Góes, direto da Câmara Municipal para a TV Geral e também para o programa Sem Nome. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado Online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado, você mais informado.